Olá, meu nome é Fabiana da Silva Boys, sejam bem-vindos ao meu canal, ou sejam bem-vindos de volta ao meu canal. E o tema de hoje é a importância de a gente saber falar não para coisas que a gente sabe que não deveria fazer e nós acabamos fazer porque nós queremos agradar os outros, porque queremos ver os outros felizes. Eu acho que o mais importante da gente lembrar que toda vez que nós estamos falando o sim para uma pessoa, muitas vezes nós estamos falando não para nós mesmos. Então, quando a gente pensa, por exemplo, quando nós éramos pequenos, que queria fazer lá as estripulias e os pais falavam, não vai ficar na rua até mais tarde, não vai para casa do amiguinho, agora porque não fez a lição. Tudo aquilo, todos esses nãos eram atos de amor. E por alguma razão, quando nós crescemos, nós esquecemos de aprender o poder, de aprender o quão poderoso o não é. Assim como o sim pode ser poderoso, o não é ainda muito mais poderoso quando você está falando não para as pessoas e sim para você mesmo. E aí, refletindo sobre o porquê que nós muitas vezes queremos tanto ter a aprovação do outro ou agradar o outro, me vem na cabeça que é a questão da nossa criação. Nós fomos ensinados a ser pessoas boas. E muitas vezes nós associamos o não como algo ruim. Se eu falar não para aquela pessoa naquele determinado momento que ela precisa de mim e eu não posso estar lá, ela vai ficar com raiva de mim, nós não vamos mais ser amigos, ou o meu chefe vai me ver com outros olhos. E na verdade o não é um ato de empoderamento. Eu acho que é importante a gente tentar escutar o que o nosso coração está tentando falar pra gente. Muitas vezes você fala aquele sim e logo depois que você fala o sim, você sente aquele remorso, aquela culpa por ter falado sim por algo que você sabe que você não deveria ter feito. Então, quando eu penso, por exemplo, em alunos, quantas vezes você acabou dando aquela lição que você trabalhou tão duro e acabou passando para os amigos, amigos de novo, porque você acha que se você não tivesse passado a lição, você ia perder a amizade. E na verdade, se você perder a amizade por causa de uma lição de casa que você não está passando, era realmente essa pessoa era realmente sua amiga? Professores, e eu me enquadro nessa também. Aluno tá lá, não fez nada o ano inteiro. Na última semana do semestre, posso entregar tudo? Às vezes você, pensando, se eu não deixar ele entregar tudo, o aluno vai reprovar e tudo mais. E você acaba deixando. Quem que acabou perdendo tempo depois, corrigindo uma lição que você sabe que foi copiada de várias outras pessoas? Você mesmo. Então, uma das coisas que eu acho que o câncer me ensinou foi a questão de aprender a falar não para as pessoas, para que eu pudesse falar sim para mim mesmo, Então, um outro exemplo, quando você pode pensar no trabalho, essa eu acho que é uma das coisas mais difíceis de falar. O teu chefe tá lá te atolando com várias coisas para fazer, faça isso, faça aquilo, e muitas vezes você acaba dizendo sim, porque claro, ninguém quer ficar desempregado, ninguém quer perder o emprego. Porém, é preciso que nós lembramos que toda vez que você está falando sim para algo que você gostaria de falar não, mas não tem coragem, você está perdendo tempo. E tempo é algo que você nunca vai conseguir recuperar. Então, comece a pensar em todas as vezes na sua vida que você teve vontade de falar não, mas que por algum motivo você falou sim. E eu acredito que a razão a qual nós falamos sim é porque nós não queremos machucar os outros. Nós não queremos que as outras pessoas nos percebam como uma pessoa ruim. É preciso que nós mudemos essa percepção de que falar não para as pessoas, você vai se tornar o vilão. Ser o bonzinho o tempo todo não vai te levar a lugar nenhum, sabe por quê? Porque a gente, infelizmente, não vai conseguir agradar a todo mundo. E quando você está agradando a todo mundo, você não está se agradando. Então, dá menos importância a como a pessoa vai reagir ao seu não. Lembre-se de como você vai se sentir quando você fala o não para a pessoa. Se você está se sentindo bem,
está tudo bem e a pessoa vai conseguir sobreviver com o seu não. Não se preocupe. Então, eu acho que é importante a gente refletir na questão de como falar o não, né? Que isso é uma coisa que eu sempre tive muita dificuldade e depois de ter o câncer, eu entendi que falar o não é uma necessidade para que nós vivamos bem com nós mesmos, né? Então, algumas dicas aí de como falar o não. Acho que tem várias, né? Vários níveis de não. Não número 1 é aquele que você vai direto ao ponto. Não, não posso, muito obrigada. Com muita educação, né? O não número 2 é aquele que para muitas pessoas talvez seja o mais fácil fazer, porque você acaba dando uma desculpa. Te convidaram para fazer uma coisa, né, como acontecia comigo quando eu tava fazendo um tratamento de quimioterapia. Tava lá mal, tinha acabado de tomar quimioterapia, vamos fazer uma caminhada de horas e horas. Não. Pode falar um não e acabar por aí, ou pode falar não porque o meu corpo não está com as forças que deveria estar para eu fazer uma caminhada de 3, 4 horas. Muito obrigada. Número 3, dá uma pausa. Quando a pessoa te pedir para fazer algo que você sabe que você não está confortável de fazer, é preciso que você espere antes de dar a resposta. Muitas vezes nós nos sentimos forçados a falar o sim imediatamente, responder, né? Porque a pessoa perguntou, você quer responder. Não precisa, dê uma pausa. E se naquela pausa, naquele momento de espera, a própria pessoa se tocar de que o que ela tá pedindo não faz sentido, tá resolvido. Se não, lembre-se, você não é obrigado a falar a resposta sim ou não imediatamente, né? Não há nenhuma urgência para isso. Número 4 seria a questão de você falar, eu vou te falar depois, eu vou dar uma olhada na minha agenda, principalmente para quem tá trabalhando e tá super ocupado, super busy, né? Não responde imediatamente e já joga, eu vou dar uma olhadinha na minha agenda. E se por acaso ir ali, você vai ter a força, a pausa para falar, peraí, eu já tô fazendo isso naquele momento, não tem por que eu fazer mais. E aí liga e fala, infelizmente não vai dar para mim, mas quem sabe da próxima vez a gente faz. Número 5, para o trabalho. Eu acho que essa também é bem valiosa, você pensar, você não pode simplesmente falar não o tempo todo, né? O chefe te pediu, faz isso, você não, segundo não, terceiro não, a pessoa já te manda embora. Então, quando te pedem algo no trabalho que você sabe que é estapafúrdio, que você sabe que vai te tirar do seu tempo, que é precioso e nunca mais você vai ter de volta quando você cede, seja profissional o suficiente, com muita educação, para falar, sim, eu posso dar prioridade a esse projeto, mas se eu priorizar isso, o que eu tenho que deixar de fazer, ou o que eu tenho que não fazer nesse momento para que eu consiga fazer os 2 ou 3 ou 4 ou 5 projetos da mesma com qualidade, né? Porque acho que quando você consegue abordar com muita clareza para o teu chefe, o gerente, ou seja lá quem for, que para que você faça algo com a mesma qualidade, algo tem que sair da sua agenda para que você consiga fazer todos. E pode ter certeza que as pessoas vão te respeitar muito mais quando você tem o poder de falar não para coisas que não fazem sentido para você, do que quando você fala sim para tudo que as pessoas querem que você faça. Então não tenha medo. E acho que a última dica que a gente pode usar é humor, né? Quando alguém tá te falando lá, vamos fazer algo que você sabe que é absurdo, eu adoro usar isso, né? Nesse exemplo mesmo que eu dei pra vocês sobre a questão de fazer a caminhada de 4, 5 horas, né? Quando eu tinha acabado de fazer a quimioterapia um dia antes, amigo, se eu for, eu vou vomitar no caminho todo, não dá, né? Então, é uma forma de você conseguir falar o não que você precisa falar e ainda assim ser engraçado, né? A pessoa vai entender. O conselho que eu tenho pra hoje é: aprenda a falar não para os outros, para que você possa falar mais sim para você mesmo. A vida passa muito rápido para que a gente tente ficar agradando a todo mundo quando isso é impossível, né? Então, quando você fala lá o não para coisas que você não quis fazer,
Nada de sentir culpa, remorso, porque lá dentro nós sabemos quando nós queremos falar o não. Muitas vezes você acaba falando não para você mesmo e sim para os outros e acaba ficando arrependido, se sentindo culpado. Então, o não é um ato de amor para você mesmo e o não é um ato de amadurecimento que todos nós devemos tentar procurar e eu estou conseguindo aos poucos. Então é isso. Se você gostou desse conteúdo, se você gostou dessa mensagem de carinho, por favor, não esqueçam de dar uma curtida, aperta o like aí, comenta, me deixa saber se você já teve momentos nos quais você deveria ter falado não e muitas vezes falou sim só para agradar as outras pessoas. E é isso. Muito obrigada por ter escutado essa mensagem de carinho e vejo vocês na próxima semana. Tchau, pessoal!